Boa noite, eu sou Leide Silva e começa agora o podcast da RNC. E o nosso tema hoje é canoagem. Olá, meus amigos da RNC Rádio Nova Comunidade, são 20 horas e 10 minutos, está no ar a partir de agora o nosso podcast, não é? Toda segunda-feira nós estamos aqui, neste mesmo horário, trazendo convidados especiais, falando da cidade, falando das coisas que interessam a você, telespectador. E como disse a Leide Silva, diretora deste podcast, deste programa, hoje nós vamos abordar um tema extremamente legal que está na moda, principalmente aqui na cidade, na região. Aliás, não só aqui, como em todo o litoral. E a nossa convidada vai falar sobre isso. Aliás, esse final de semana está saindo da cidade, está saindo daqui do litoral, também para ir para o litoral norte, para competir a respeito desse assunto que nós vamos falar a respeito, que é a canoagem, que, por sinal, eu sou um canoísta, para a senhora ficar sabendo. Eu sei, eu acompanho, né? Renê Castro Fernandes, professora de Educação Física, essa nossa amiga extremamente inteligente, competente, já foi secretária municipal de esportes, hoje é técnica de natação, técnica de canoagem. Como é que você falou? É bombril, né? Bombril. Faz de tudo. É extremamente competente. Renê, muito obrigado pela sua presença, dispor do tempo para estar aqui conversando com o telespectador, para a gente poder falar a respeito deste assunto que você tanto conhece, que é a água, né? Canoagem, caiaque, remo, enfim. Boa noite a você, muito obrigado, viu? Boa noite, é um prazer estar aqui. Espero que surjam bastante pergunta, inclusive as capciosas, que eu estou aqui preparada para responder. Perguntas capciosas. Isso entende o quê? Apertar? Saia justa, aceito qualquer pergunta. Muito bem, como é que funciona a canoagem na cidade, nesta maravilha que tem ao redor da cidade de Cubatão, Parque Estadual da Serra do Mar, que pode ver como é que funciona a canoagem, o caiaque ali no Rio, como é que é isso? Então, hoje na cidade está em funcionamento mais para a canoa havaiana, que o ponto que a gente tem é a Marina Andrade, que fica ali atrás do Hospital Ana Costa, e estamos aí esperando ansiosamente para que retorne o ponto náutico na beira-mar, no Casqueiro. Porque, na verdade, em Cubatão, a canoagem começou em 1991 com a Raia Olímpica de Canoagem. Foi a primeira escola pública gratuita no Brasil. E ali, no Casqueiro, é a maior raia de águas tranquilas, né, para campeonato de velocidade da América do Sul. Porque a extensão dela, ela é maior do que a raia da USP, que é artificial. Então, natural, Perfeito. só tem no Casqueiro. No Brasil, é a maior da América do Sul. Aliás, se não me falha a memória, foi em 2005 ou 2006 que o Las Grael esteve aqui e eu o entrevistei naquela ocasião. O secretário de esporte da época era José Rubens Marino, e acho que foi feita uma promessa de que iriam reativar ali aquela raia. Como é que Não, está? a raia, nessa época, ela estava em funcionamento, Tá. né? E aí, houve uma interrupção do funcionamento faz pouco tempo e vai ser substituído por um novo endereço, que vai ser ali onde é a delegacia hoje, na beira-mar. Ali vai ser o ponto náutico, a garagem náutica. Tá. E dentro do projeto do Parque Linear, ele vai ser retomado ali. Aí a gente retoma a história, porque Cubatão tem uma história dentro da canoagem, né? Sim, sem dúvida. Hoje os atletas migraram para outros estados, tem gente que está em outros países. Por exemplo, o Pedro Sena, que foi o técnico de alguns canoístas de canoa, né, do C1, C2, que vai para a Olimpíada, ele está no Irã hoje. Né? Então, ele saiu de lá. Marcos Mendes, que ganha a maioria das provas aí de surf ski, ele foi de Cubatão. Então, a gente tem muita gente que passou por lá, fez história, e os que continuam ou estão em outra cidade ou
migraram com seus barcos lá para Marina Andrade, que é onde tem acesso à água. Porque na beira-mar hoje não existe nenhum ponto de acesso, principalmente para a canoa havaiana, porque a canoa havaiana, na verdade, ela é mais nova. Ela A veio beira-mar, só para deixar bem claro, quando você fala, era no Casqueiro, não é? no Casqueiro. Tá, perfeito. Aí o pessoal que conseguiu migrou para Marina Andrade no Rio Cubatão. O Rio Cubatão é até melhor, assim, apesar da raia do Rio Casqueiro ser considerada ela oficial, o Rio Cubatão ele é melhor. Por quê? Sim. Pode ter vento, pode ter ressaca, pode ter o que for na Tábua das Marés. Aqui no Rio Cubatão tá sempre, porque são águas abrigadas. A gente não tipo, se a gente interrompeu a aula uma vez no ano, foi muito. Porque não atinge. A gente tem a Grande Muralha, né, que é a Muralha Verde, Sim. ela impede com que essas tempestades, esses ventos impeçam de fazer aula. Então tem sempre aula, com chuva, com sol, com vento, sempre tem. Aliás, eu faço aqui um convite para você. Se você nunca foi, não precisa ser só daqui da região, pode ser de fora. Nós tivemos lá os 19K, não foi? Veio gente de todo lado, veio não é? 170 atletas, veio gente até de outros estados, gente do Sul, gente de Minas, teve Fantástico. bastante adepto. É. Aliás, você que é da cidade, você que é da região, vá conhecer, porque eu estive lá em algumas oportunidades e em outras oportunidades também, só para observar, é um negócio fantástico esse passeio ali pelo Rio Cubatão. E, aliás, você, como todas essas funções que você adquiriu com o tempo, você sempre vai orientando, né, as pessoas. É um trabalho personalizado. Aliás, uma vez que eu fui lá com você, nós fomos remar, se não me falha a memória, foi no domingo ou foi no feriado, né, Neri? Acho que foi no feriado. Foi no feriado também, que foi no dia 21 de abril. Exatamente. E nós estávamos, acho que 8, né? 8 ou 6 na canoa. Na canoa cabem 6 e tem o banco do 6. instrutor, que é o 7º banco. Então, cabem 7 pessoas. Aí a sentadas. Renê lá de trás orientando e mostrando toda a paisagem, falando do Guará, do carbono, que você vai perguntar para ela sobre isso, uma série de coisas. Em determinado momento, esta moça chega para mim e fala assim: Washington, você lembra disso? Já sabe o que eu vou falar, né? Eu lembro. Washington, por acaso você está remando Contra? todo mundo remando para frente e olhando para trás. Lembra disso, Renê? Foi. Eu falei, gente, eu não tinha nem percebido. E eu estava remando direitinho, do jeito que ela explicou. A gente tem até foto aí. Isso acontece muito, Renê. Não é de chamar atenção, mas para orientar os canoístas. Como é que é isso? A remada em si, ela mexe muito com a coordenação motor. E às vezes dá um bug, né? E a Sim, pessoa vai, depois sim. ela retoma, né? Por quê? São muitas informações na hora que você recebe as orientações para remar. Apesar de, no mesmo dia que você recebe a orientação, você já começa a remar direitinho, são muitas informações no mesmo dia. E às vezes a pessoa confunde, né? E assim, uma coisa que a gente detecta que acontece muito no gênero masculino. Mulheres, geralmente, você dá informação no máximo 2 vezes e depois você só vai corrigindo. Homens, você tem que repetir várias vezes. Isso acontece em qualquer modalidade. E por que isso, Renê? Por que essa Porque diferença? popularmente falam que o homem abre uma caixinha por vez, né? É um assunto por isso vez. é verdade, Washington. A mulher, ela consegue tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Isso é genético, né? Então, eu até sei, quando eu pego iniciante na canoa, homem e mulher, eu já sei que o tratamento é diferente. Com homem, eu tenho que insistir mais, dar dicas mais lúdicas para ele pegar no tranco, né? E mulher, não. Mulher, um exemplo, esse final de semana foi a mãe da Érica. Pega leve. Não, tô pegando leve. A dona Nadir tem 75 anos. Eu expliquei para ela somente uma Sim. vez como é que remava. Sim. E ela foi. Ela fez o passeio inteiro e não precisei corrigir ela. Em compensação, os filhos, homens, eu tive que corrigir. A Érica pisou na bola? Fala só pra Não, mim. a Érica não, ela ficou no banco 1. É mulher, né? Mas assim, acontece. Isso é genética, é normal. Eu, como dou aula de natação, acontece na natação também. Principalmente quando você lida com criança, para os meninos você tem que explicar toda a aula a mesma coisa. Para as meninas você explica numa aula, na próxima aula ela já vem com a meta de acertar. Ela já sabe o que eu falei na aula anterior. Interessante, eu não sabia disso. Uma Então tem informação que eu diferença. não sabia. Metodologia para menina é diferente de metodologia para menino. Isso é genético. Aí a gente já entende isso, você já sabe. É homem, vai demorar para pegar. Mas não demorei, né? Fui bem, não fui? Não, fui você foi bem, bem. porque eu já ando de caiaque, de É que você já stand-up tem uns também. treinos, né, Washington? E, Então não e eu conta. já faço natação também. Mas, em cima disso que ela está falando,
deu para perceber que o homem demora mais para pegar, porque foi a única vez que ela chamou atenção, no bom sentido, com toda a educação Ele dela. tava remando de ré. Foi para o homem, estava remando de Todo mundo pra frente, ele remando pra trás. Por Aí, isso que tava tão pesado, eles não conseguiam ir Não, pra do frente, nada, né? do nada ela falou, Washington, por acaso você está remando ao contrário? Aí que eu fui perceber que eu estava remando, Ao contrário. né? Não, nem percebeu. Mas, ô, Renê, você estava falando aí com relação à coordenação. Sim. Às vezes as pessoas... porque, Leide, tem todo um trabalho, né? A Renê pode falar melhor de... Não é colocar o remo de qualquer jeito, longe. Ele é reto, toda uma encostado. técnica. E tem o trabalho das pernas também, coisa que o telespectador, às vezes, que está vendo a canoagem, não percebe. Isso. Mas tem toda essa Porque coordenação às vezes a também, pessoa fala não assim, é? ai, mas eu não posso fazer canoagem porque eu sou ruim do braço. Não, usa o corpo inteiro. Sim. Na estética, quando você vê o movimento, você só vê o braço, mas você está usando o abdômen para puxar a água, sim. né? Para você espeta o remo lá na frente. Na hora que você puxa, você usa o abdômen, você usa a perna. Então você usa o corpo inteiro. Tem pessoas que acham que é só o braço, e na verdade não é. Se você usar só o braço, você vai cansar mais rápido e vai fadigar o músculo, né? É verdade. E, aliás, o jeito de pegar no remo também, não é Sim. de qualquer jeito. Por exemplo, pegar no remo e jogar ele longe da canoa, geralmente é encostado, né? Isso. Como você mesmo explicou, rente a reto. canoa. É um negócio extremamente interessante. Antes do pessoal entrar para fazer, vocês dão um treinamento? Sim, é primordial que a pessoa chegue. A primeira coisa que a gente faz é dar o colete, de acordo com o peso da pessoa. O remo é de acordo com a altura da pessoa. E aí depois vai para as instruções. Então lá a gente explica como se pega no remo, como se rema, o posicionamento do remo, como manter o remo naquela posição, tem toda uma dica. Aí sincronia, que é mais importante, porque dentro da canoa havaiana não é só o aspecto esportivo, mas o aspecto também de respeitar lideranças, porque dentro de uma canoa existe um líder, um capitão, e tanto que é usado para treinamento corporativo. Às vezes você tem 6 lideranças na canoa e todo mundo quer mandar. Então, na canoa existe, cada um tem uma função, o banco 1 tem uma função, o 2 tem outra função. Se não haver uma sintonia, um entrosamento, a canoa não anda. Tanto que dentro das competições, vou contar um caso aqui bem interessante que aconteceu no desafio esse ano, a gente tinha uma canoa 60 mais, feminina, lá de Bertioga, e da equipe de Bertioga também tinha 50 a mais. Teoricamente, você fala, de 50 a mais vai ganhar. E não foi. Ao final dos 19 quilômetros, por pouco, mas a 60 a mais, ela chegou na frente. Muscularmente, a de 50 a mais, elas eram mais preparadas. Aí você vai entender o porquê. Depois, né, houve um depoimento dizendo que aquela canoa não estava entrosada. Elas foram brigando na ida e na volta. Entre elas. Entre elas. Então, não há entrosamento na canoa, a canoa não desliza. Então, assim, é usado para treinamento corporativo, para liderança, sintonia, trabalho em equipe por causa disso. Então, não é só esporte. É utilizado para isso, é utilizado também para a parte ambiental, enfim, são vários benefícios, né? A gente vê, por exemplo, de cima dessa pergunta que você fez e o que a Renê está falando, a gente vê toda essa sincronia, né? Sim. O da frente, eu aqui, a Leide atrás, o Pimenta ali, uma hora muda o remo de uma turma existe o revezamento da esquerda, de lado. o revezamento de lado, que geralmente quem chama é um líder. Então, existe lá na frente, a o pessoa hall, que está né? no meio da canoa, que é para tanto os da frente ouvir como os de trás, É. ele vai gritar o hip. O hip, ele anuncia que está próximo da última remada. Então, o hip dá mais uma remada e troca de lado. Porque na canoa havaiana é um remo de uma pá só. Então, se rema a média de 12 remadas de um lado, 12 remadas do outro. Isso aí foi as imagens de 2022. Foi o 11º desafio. Esse ano foi o 12º. Desafio do mundo, isso. É o maior desafio, né? A maior prova em águas abrigadas do Brasil. Olha aí, ó, gente. E é aqui em Cubatão. Todos profissionais, né? Tem gente que vai a passeio mesmo, que é o desafio de terminar os 19 quilômetros. Ah, legal. Tanto que a gente não chama como prova nem nada, porque o desafio é você entrar no manguezal, curtir a natureza, não errar o caminho, porque são vários desvios, né, dentro do caminho, e completar os 19 quilômetros com felicidade. Esse ano, inclusive, choveu pra caramba e ninguém faltou. Aliás, em cima desse passeio, olha lá, tá vendo, Leide? Ó, uma sincronia que ela estava falando.
para a canoa poder deslizar Isso, tem tranquilamente. que entrar junto, sair junto. Isso, senão ela não desliza, ela começa a pular. Uma coisa extremamente interessante que a gente tem passeio é o que a Renê falou agora. Tem que ter o conhecimento, né, do trajeto, porque Isso. são vários pontos. Lá naquele finalzinho onde tem aquela pequena cachoeira que todo mundo desce, inclusive Sim, para tirar eu foto, fui porque o atrás do balanço Perequê. ali era já no Perequê, né? Ali já é água que vem do Perequê, aí no meio do caminho ela é represada pela empresa Unipar, né, que antigamente chamava de Cabocloro, hoje ainda chamam, e aí depois ela continua, a gente pega o final do Perequê ali, e é onde a gente para o pessoal curtir, tomar um banho, Desce da canoa, muito desembarca, é bem legal. Hoje a gente viu pegada de lontra lá, tem dia que a gente pega a pegada de... Hoje. A gente fez um passeio hoje com os estudantes de fora, né? Sim. E aí vimos pegadas de lontra, que é raro, né? A gente pegar a lontra lá, de aparecer que ela é meio tímida. Teve dia da gente pegar pegada de felina, a gente acredita que seja de onça parda. E tem dia que a gente só vê pegada de capivara. Eles Quanto tempo você já está lá, Renê, com esse... Na Marina Andrade, desde janeiro de 2022. 1 ano e meio. Não, mas que você já rema... Não, a canoagem eu comecei lá na época dos primórdios, em 1991. Mais de 30 anos atrás. Novinha. Eu sou veinha. Novinha, Sou né? veinha já. O Renê, tudo isso faz parte, não é? A canoa, o lado físico, o lado de saúde... Mental, espiritual. Tudo. Exatamente essas palavras aí, muito bem colocadas por você. Quais são os tipos, você falou em animais aí, né? Quais são os tipos de bicho, além do guará, da lontra? Já viu a onça? A onça a gente viu as pegadas. As pegadas. Né? Não chega a pegar, porque assim, a maioria dos animais são tímidos, né? Eles não gostam de estar junto do ser humano, porque eles têm medo. Do ser humano. Eles têm medo. Né? Tanto que as pessoas sabem da existência da família de jacarés que tem ali embaixo da ponte do arco-íris e perguntam, mas o jacaré vai passar aqui? Não, eles não passam, porque eles têm medo. E tem outra coisa, né? Os nossos jacarés do papo amarelo, eles não têm interesse nenhum de estar caçando. Por quê? Como eles ficam embaixo da ponte do arco-íris, quando a maré sobe, os peixes vão lá para o recanto deles. A maré desce, os peixes ficam lá. Eles vão sair para quê? O peixe vai ali do lado dele. Para que ele vai sair para caçar? De graça, né? É por isso que quem passa em cima da ponte do arco-íris e o jacaré vê tudo barrigudo. Eles não fazem exercício, eles só comem, né? Então, nosso jacaré é tudo gordo. Só come e dorme, tá vendo? Come e dorme. Pega sol. Oi, pode falar, então, por favor. A gente começou falando sobre canoagem, que é o nosso tema, né? Porém, a Renê, ela não contou a história dela. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre ela. Até para que as pessoas possam ver, já estamos com 150 pessoas no YouTube ao vivo e 250 no Facebook. Que bom, hein? Então, é interessante. Tô sendo procurada. Para que as pessoas possam saber sobre você, quem você é, de onde você veio, como é que começou a sua história, desde quando você entrou nessa parte esportiva, de onde que veio essa paixão. Só antes de você falar, só um minutinho. O que é? É o Grisalho Gomes. Cabelo branco, isso aí? Isso. Meu Deus do céu, olha isso. Cresci em 2000. Pode falar, Renê. Então, na verdade, eu sou nascida em Santos e vim para Cubatão com 6 anos, porque meu pai veio visitar um amigo que estava adoentado na Beira-Mar e se apaixonou. Dali um mês ele se mudou para Beira-Mar, morei 20 anos na Beira-Mar. E lá, morando na Beira-Mar, eu estudei no Nóbrega, primeiro eu fui para Almerinda, né, porque eu tinha 6 anos, então eu estudei da primeira à última série no Nóbrega, na Beira-Mar, ia a pé, voltava a pé, fazia natação no centro esportivo do Casqueiro, né, às vezes vinha aqui para o centro, mas a minha vida era o Casqueiro, e depois fui fazer faculdade de Educação Física, por quê? Eu fazia natação. Sim. E aí eu falei, eu quero ser professor de educação física e professor de natação. Nesse intervalo, quando eu era adolescente, surgiu a canoagem, em 1991, ali na Beira-Mar. Então, tudo aconteceu na Beira-Mar, veio tudo assim, pertinho de mim, né? E assim, você formar educação física, você fazia educação física na escola? Não fazia. Por quê? Eu tinha dispensa por causa da natação, então eu nunca frequentei as aulas de educação física do Nóbrega. Nunca? Não, porque eu era dispensada para fazer aula de natação no mesmo horário. Eu só ia para lá quando eu ficava de castigo.
Que aí assim, eu aprontava, falava muito. Na piscina tal, o professor falava: eu vou dar um castigo para você, você vai ter que frequentar as aulas de educação física. Né? E me tornei professora de educação física. Fui beneficiada, assim, porque assim, nunca tive condição financeira de pagar a faculdade nem nada. Então, eu peguei todos os benefícios da prefeitura, como eu estava falando antes, né, de entrar, bolsa, fretado e tal, isso facilitou. E depois veio o quê? Construção do SESI. No Casqueiro também, foi tudo ali pertinho de mim. Então, fiz estágio no SESI do Casqueiro, que na verdade é Parque São Luís, mas a gente chama tudo de Casqueiro ali, e depois virei professora do SESI, e foram 16 anos só pertencendo à empresa SESI. Em 2010, mesmo eu sendo do SESI, eu fui emprestada para a prefeitura. Tá. E aí houve uma licença sem vencimentos, referente ao SESI, e trabalhei como secretária de esportes, né, entre 2010 e 2016. No governo da Márcia Rosa, né? No governo da Márcia Rosa. Até de final, o Suquinho assumiu e eu fui para assistência social, enfim, né? Por isso que eu falo que eu sou bombril, onde me colocar o trabalho. O que é importante é trabalhar, né? E, enfim, então a minha área sempre foi esporte, fiz beach tênis de praia, mas sempre ligado à água, praia, ao ar livre, né? Eu não sou de ambiente fechado. Esporte com bola, a minha experiência só foi beach tênis mesmo, mas eu com bola sou uma negação. Mas vem cá, já que você tocou nesse assunto, eu vi várias postagens suas, várias vezes você jogando. Você ainda continua com beach tênis ou ainda? Não, porque hoje eu não tenho mais tempo, né? A minha dedicação é na canoa havaiana, né? A gente tem a programação de aulas e de passeios. Então, tem as pessoas que fazem aula para competir, tem as pessoas que fazem aula para ter uma qualidade de vida, né? Em virtude de todo o benefício que a canoa havaiana traz. Você tem esse diferencial também? Tem. Para competição e para só por lazer? Por exemplo, as aulas de terça e quinta. 6 horas da manhã é o pessoal que tem um ritmo mais, né, competitivo. Às 7h15, já é o pessoal que vem curtir, pessoal que está aposentado. Quanto tempo demora? 1 hora? 1 hora. E você vai até lá... Você vai até onde? Ou não vai? Dependendo do ritmo, por exemplo, uma pessoa que está no ritmo mais intenso faz uma média de 10 quilômetros dentro de 1 hora. O pessoal que vem mais para lazer, que vem só para curtir, faz uma média de 6 a 7 quilômetros em 1 hora. Então depende do ritmo. Aquela vez que nós fomos lá, uma das vezes... A gente remou 8 quilômetros aquela vez. 8? E ainda teve a parada no Perequê. Mas Caramba. a gente foi até a curva do Jaçanã. A gente passou do sítio Capivari, avançou mais um pouquinho, que é bem na direção da estação de tratamento da Sabesp, e ficou naquele vão ali onde ficam os guarás, onde costuma ficar as aves. Você conseguiu, acho, o Jaçanã. Poxa, foi direitinho. Conseguiu, com as dicas certas o pessoal desenvolve. Legal. Aliás, o legal disso tudo é que você vai, e o que ela disse, né? Tem toda uma orientação. Antes de você entrar na canoa, ela já pede para que todos prestem atenção naquilo que ela vai falar. Aí tem toda a coordenada. Fica fácil, né? Sim. Você seguir a orientação de quem? De uma líder que está ali todos os dias, que conhece. E no conjunto, todo mundo indo em sincronia, a canoa foi uma beleza. O interessante da canoa havaiana, que não tem o mesmo benefício na canoagem de caiaque, é que na canoa havaiana qualquer faixa etária consegue executar o movimento. Legal. Então tem terceira idade, pessoas com deficiência intelectual, deficiência física. Você consegue, é uma modalidade de inclusão. Legal. E durante o trajeto você vai explicando sobre a Vou explicando até demais. A parte histórica, ecológica, falar até da história de Dom Pedro. É verdade. As particularidades. Aliás, ela sobre o carbono azul, que já ouvi Carbono falar. azul. Nessa aí que ela falou do Dom Pedro, nessa aí, inclusive ela falou neste passeio que o Dom Pedro teve problemas do estômago e que estômago poderia... não, foi do intestino mesmo. Do intestino, enfim... E, quer dizer, além de tudo, Leide, por isso que eu peço para você, faça esse passeio, e não é uma vez só, não. Em várias oportunidades, o contato com a natureza, o contato com a água, você, além disso tudo, você vai se beneficiar da parte cultural que a Renê
realmente Saber fala da a história, respeito. né? É porque, na Saber, verdade, o nosso Rio exatamente. Cubatão, ele era acessado por toda a história. Martim Afonso, Padre Anchieta, Dom Pedro, todo mundo tinha que acessar por ali para poder chegar, subir a Serra do Mar. Então, por exemplo, no Teatro do Caos agora estava tendo a peça sobre a independência, e eles explicam lá que no dia 6 de setembro, Dom Pedro estava aqui, porque aqui era o Porto Geral, ele saiu lá do Valongo e veio até aqui. E nesse dia ele estava com desarranjo intestinal. Se não fosse a Dona Maria Couto dar lá o chá de folha de goiabeira, ele não tinha melhorado e não tinha exatamente. proclamado independência no dia seguinte. Exatamente, Né? em São Paulo, né? Quando ele foi Em para São lá. Paulo, ele conseguiu subir a serra porque ele Aliás, teve assessoria quem aqui. me conhece sabe que eu não gosto de falar do trabalho dos outros, de criticar o trabalho dos outros. Você me conhece, todo mundo, enfim. Mas eu vi uma matéria numa emissora local nossa aqui um tempo atrás, semana passada, falando justamente a respeito do 7 de setembro, não é? Aí falou da belíssima cidade de Santos, tudo, né? Que tem o seu trabalho, a sua história, e em nenhum momento citou a cidade de Cubatão, que é onde foi todos esses acontecimentos do Dom Pedro, o que a gente fica... a informação precisa ser passada corretamente. Essa que eu sempre priorizei isso, Carlos. A informação ela tem que ser passada corretamente. E assim, e para dar pertencimento também. Claro. Eu venho de uma história que, assim, competição eu participo desde os meus 9 anos de idade, através da natação, depois da canoagem. E aí, quando a gente vai para essas cidades de fora, os próprios atletas de Cubatão tinham receio de falar que eram de Cubatão, né? Um tempo atrás, porque a gente pegou uma época que ainda é considerada a cidade mais poluída do mundo. E falaram, de onde você é? Sou da Baixada Santista. Era assim. Não tinha coragem de falar, sou de Cubatão. Por quê? Porque essa ideia de pertencimento, ela tem que ser colocada nas escolas. Se toda criança na idade escolar pudesse conhecer o manguezal, pudesse conhecer os caminhos do mar e tal, eles iam crescer com muito mais orgulho de Cubatão. E não conhece, por quê? É caro, é caro. Como é que todas as escolas vão conhecer um rio? Precisa alugar barco, precisa fazer um monte de coisa. Hoje, através da Canoa Havaiana, isso já é mais possível. Por quê? Não é uma atividade cara, dá para fazer projetos que contemplem pelo menos o pessoal, as crianças aí um pouquinho maiores, né? E para eles crescerem sabendo. Eles têm que saber também que Cubatão foi a cidade mais poluída do mundo, também tem que saber que houve recuperação, porque dentre as cidades mais poluídas do mundo, Cubatão foi a única que se recuperou. Você, aliás, está fazendo 31 anos, né? 31 anos. A Eco 92, Eco 92, foi considerada o símbolo de recuperação ambiental. Por que muitas pessoas ainda repetem, não, mas Cubatão é poluído? Porque não tem essa inserção. E o adolescente hoje não sabe nem que Cubatão foi poluído. Não sabe nada, né? O Globo Repórter fez 50 anos de história e eles vieram fazer uma matéria lá em frente à Marina Andrade. Pegaram a matéria de 1984, mostraram lá, pegaram o copo de água, de vidro. A água parecia petróleo. Preta, porque naquela época não tinha controle. E aí eles fizeram a mesma cena, né? Esse dia até arrepiei, porque eles não trouxeram copo, eles trouxeram uma tigela de vidro. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Quando eles colocaram, a água parecia água potável, de torneira. Olha aquele orgulho, a recuperação. Mas isso tinha que ser mais divulgado. Houve o Globo Repórter falando sobre o meio ambiente, falou, mas foi muito rápido, né? Deviam ter um espaço maior, né? E aí é que entra o carbono azul, que muitas pessoas não conhecem sobre o carbono azul. Não é que ele é azul. É que é identificado que o carbono que sai da Mata Atlântica é verde, só para identificar de onde é a origem dele. E o rios e mares é azul. O que se descobriu recentemente? Que assim, a Mata Atlântica, ela tem a capacidade de sequestrar e estocar o carbono. Porque o carbono na atmosfera é que dá o problema do efeito estufa. As condições climáticas alteradas, enfim. Só que descobriu recentemente que o carbono azul, ou seja, o carbono do manguezal, ele é sequestrado e estocado 10 vezes mais do que na Mata Atlântica. Olha a importância de Cubatão. Ela tem os dois cenários. Ela tem Mata Atlântica e tem o manguezal. O manguezal é muito importante, além de ser berçário. Por exemplo, um peixe que está no estuário de Santos, para ele nasce no manguezal, para depois ir para o mar. Então, aqui é berçário. As aves migratórias, tem ave, por exemplo, tem uma ave que vem lá do Canadá, o maçarico. Tá para chegar de novo aqui. Ele está lá no Canadá,
porque lá tá quente, começa a esfriar, ele vem para cá. Ele tem que ter o manguezal como descanso, é ave migratória. Os guarás não são nativos de Cubatão, mas eles vieram para Cubatão e hoje é considerado, né, a ave de Cubatão. Na verdade, símbolo, a originária não é. Mas eles nascem aqui, os ninhais são no manguezal. Então, assim, a importância do manguezal é tremenda. E eu não sei se isso é passado, pelo menos assim, não sei como é que tá agora, mas tem que ser passado isso intensivamente Sem pro dúvida. cubatense, para ele ter orgulho. Ó, aqui tem manguezal, aqui É tem uma isso, forma aqui tem diferente de aprender também, né? Claro, E acho sim. que, e levando isso para as escolas como projeto, as crianças iam se interessar mais, né? Em aprender, saber um pouco mais sobre a história de Sim, Cubatão, né? O que exatamente. falta, Renê? Na sua opinião, vai. Perguntas Capciosas. capciosas. O que falta, Eu no acho que seu tem que- modo de ver, para que essas crianças cheguem a ter este conhecimento? Na verdade, com o a trabalho natureza, enfim. de educação ambiental tem que ser um conjunto de forças. Então, tem que estar o meio ambiente envolvido nisso, a parte da educação envolvida nisso. Então, você tem que unir forças de todos os segmentos para que isso aconteça. Não só a nível de gestão pública, mas as indústrias podem ajudar nisso. Elas podem bancar projetos de educação ambiental. Nós temos aqui a ETEC com técnico de meio ambiente. Sim. O aluno técnico de meio ambiente tem esse conhecimento? Não sei. E mesmo que eles tenham isso no papel, eles conseguem em loco? Como é que uma ETEC consegue colocar esses adolescentes lá no meio do manguezal para conhecer? Então, às vezes, precisa de ajuda. E ajuda financeira, inclusive. Indústria, gestão pública, tem que unir forças. Eu fui É gravar um mega projeto. Eu fui gravar outro dia um programa na praia de uns atletas do futevôlei, não é? E uma dessas moças que estava praticando futevôlei, ela veio de Boiçucanga para morar em Santos, aqui em Santos, porque em Santos ela descobriu que tinha a Faculdade de Ciências do Mar. Olha. E ela falou assim, então ela saiu de Boiçucanga, está morando em Santos e fazendo faculdade lá. E ela falou que o objetivo dela não é ler somente, não é ficar... Eu achei extremamente interessante que a menina tem uma criança, entre aspas, na idade de 21 anos de idade, com uma cabeça mais ou menos isso que a Renê está falando. Eu quero estar perto do mar. Eu quero ter contato com a água. Vivenciar. Contato com a areia, contato com o mar, ir ali e aqui. Não ficar só dentro de uma sala de aula com os livros. Porque o que acontece hoje? Quando se fala num trabalho de educação ambiental, a primeira coisa que vem à cabeça, recolher lixo. Recolher lixo é legal, né? Mas é meio que enxugar gelo, né? Você tem que... Tem a educação ambiental, que é preservação da natureza, reciclagem, e tem a educação ambiental, que é vivenciar, verificar qual a diversidade do nosso ecossistema. Você pergunta uma criança, conhece o guará? Conheço. Você conhece o jaçanã? Não. Você conhece o tapicuru? Não. Você conhece a garça-moura, que é a maior da América do Sul, a gente vê todo dia? Ela tem 1,84 m de envergadura. Hoje eu filmei ela, né? Você conhece o maçarico? Não. Quer dizer, ele só conhece o guará porque é o mais divulgado, porque o guará virou a vaca da Índia, né? É o animal sagrado. Então, assim, não é só isso, tem muita riqueza. O tapicuru, tadinho, ele é o primo do guará, ele é preto, né? Igualzinho guará, só que ele é preto e quando bate a luz do sol ele fica meio esverdeado. Mas o coitado ninguém conhece. Então, mas que é o nome desse aí? Tapicuru? Não é só as crianças. Quando vê, acha que é um pato, né? Não é só aí tem o biguá, que pesca. Eu que, você sabe, sou apaixonado pela natureza, gosto de aprender a respeito do meio ambiente, mas em conversa com a Renê, eu aprendi uma outro dia que ela me falava, e eu não tinha esse conhecimento. E eu queria que você repetisse se eu estiver errado. O jaçanã é o pássaro mais preguiçoso do mundo. Como é que é isso? Até para pousar, ele abaixa as pernas assim, ele vai cansado. Não, ele é uma graça. Como é que é isso? Ele sempre fica numa curva lá, que a gente chama de curva do jaçanã. Ele é marrom café com a pontinha da asa amarela. E na hora que ele voa, ele fica escondidinho. Na hora que ele voa, ele não tem a capacidade de dobrar as perninhas. Ele vai com a perna esticadinha mesmo. E ele, quando a gente passa, parece que ele tá rindo da gente. Que ele parece que tá soltando uma gargalhada. Eu falei, estão tirando sarro de vocês estão remando tudo errado. E a pessoa olha assim... Tanto que a gente, às vezes, briga com alguns alunos
porque eles estão ali para treinar, são uma competição, mas é inevitável que eles fiquem olhando a adversidade, né? Olha, pulou um peixe, ó, fez isso, ó, aconteceu aquilo. Então, assim, a gente se distrai muito durante a aula, não dá para manter o foco. E aí você fala, ó, foco, para de olhar passarinho, olha pra Não, frente. então, isso você faz, né? Porque apesar das pessoas estarem admirando a natureza, Por também isso tem tem que que... separar passeio e passeio, né? Tem- Agora, Renê, ainda com relação a essas duas atividades, que é a mesma, competição e passeio. Competição, 6 horas, é isso? Que o pessoal Então, vai pro- o público das 6 horas da manhã é um pessoal que tem um ritmo mais intenso. E aí o pessoal que está iniciando, que está aprendendo ainda as técnicas, mas não quer deixar de fazer aula de canoa havaiana, e a gente aconselha que venha às 7h15. Ou sábado às 8 horas e domingo às 7h30. Então, mas e nesses dias O todos... pessoal de competição vem 6 horas da manhã ou às 19. Terça e quinta, 19 horas, é um treino bem puxado. Aí o pessoal, nossa, mas vocês entram no rio à noite? Entramos no rio à Entra, noite. eu sei. E não é escuro. E como é que você faz? As pessoas, pela primeira vez, elas vão meio amedrontadas? Como é que é isso? Nas 19 horas a gente Na costuma realidade, colocar o pessoal fica que já meio- rema, mas a gente tem os passeios da lua cheia, Sim, que é onde as pessoas têm a oportunidade de entrar no rio à Lindíssima noite. a foto que você tirou É, outro dia lá. Eu vendo aquela foto, Lindo. eu me emocionei. lindo, lindo. Tem limite de idade? Não, limite de idade para mais não, para menos é por causa do Pra equipamento. menos. Aham. Porque o equipamento nosso, ele atende uma criança de 9 anos. Uhum. Mas vai na canoa do mesmo jeito, ela só não rema. A gente coloca um banco adaptado e ela aproveita o passeio de qualquer jeito. Não dá para levar criança de colo. Mas criança que já senta, de 4 a 8 anos, ela vai de boa na canoa, vai curtindo, fazendo bagunça, é bem legal. Por exemplo, a canoa havaiana, por exemplo. Quantos vão? 6? Mas São você... 6 bancos e um do instrutor, que é o 7º banco. E nessa criança entra no meio que a gente põe um banco adaptado. E se for, por exemplo, se tiver 4 crianças, quatro adultos, você sai assim mesmo? Sai. Porque aquele Sai, dia a gente canoa teve que ficar vai. esperando, pô. Tinha mais gente, não, que eu Sim, quero ir dá também, pra eu quero sair. ir, quero ir. A menina foi lá na casa dela, se trocar, botar não sei o quê, É. pegar a roupa, voltou e a gente ficou esperando, porque ia todo mundo junto. Não, sai até com 3. Põe um na frente, um no meio, outro atrás e vai. A gente nunca cancela a aula porque alguém faltou. Sai de qualquer jeito. E todo dia você está tendo movimento lá, Renê? O O e movimento quando chove, vai? Por exemplo, tem choveu. do mesmo jeito. Tem do mesmo jeito. Bora, Leide, vai lá? Vai lá, Vamos, Carol? com certeza, vamos marcar. A gente, às vezes, a pessoa do passeio que reserva com antecedência, né? Fala, mas se chover, foi daí. Molhou por baixo, por Sim, cima, tanto faz. Né? Sim. Vamos. Porque, assim, existe a beleza no dia de chuva também. Claro, A gente sem pode dúvida. marcar e fazer uma chamadinha de lá. Sim, sem dúvida, Fica porque bem legal. as pessoas, eu sempre cito isso aqui, nem todos, né, Carlão? Às vezes a pessoa acorda de manhã, abre a janela, tá um sol lindo, rapaz, tá um sol maravilhoso, a pessoa, puxa, que beleza, né? Que espetáculo. No dia seguinte ela abre a janela, as nuvens estão negras, o tempo parece estar meio escuro, acha que está feio. É bonito do mesmo jeito, são belezas diferentes. Sim. Tem a Renê, que é linda, que é loira, e tem a sua esposa, a Leide, que é os cabelos pretos, que também são belezas diferentes. Diferentes. Não é? É a gente que dá assim, cor, né? Ah, Ao que a gente isso. faz. É assim, ó, a gente falou. Isso aí, Então quando são chegar em casa, a belezas gente diferentes. conversa. E a natureza é assim, não é, ô Renê? Não. Inclusive, é gostoso remar na chuva, viu? É muito bom. Eu, como sempre fui adepta de água, no dia que eu tava treinando e chovia, eu adorava aquelas gotinhas nas costas, assim, uma delícia. Ô Pimenta, deixa eu te falar aqui, olha pra mim, meu amigo querido. Por falar em adepto de água, tem aquele videozinho aí do stand-up aí? Tá com ele aí? Eu queria que a Renê, por favor... o da Leite também, se tu tiver o da Eu Leite, não você pode tenho. pôr. Queria que a Renê, por favor, com toda a sabedoria dela, que ela desse a opinião dela, falasse. Tá um pouquinho longe, né? Vamos lá, dá uma olhadinha aí. E aí, Renê? Olha, Tá bom aí, Leide? Dá pra falar onde aí, pelo amor de Olha, Deus. olha os músculos. é bom para praticar equilíbrio, né? Eu não sei por que eu coloquei essa Eu não bermuda. consigo, não ia conseguir ficar em pé sem. Consegue, não consegue, Renê? Ali na perto do Gonzaguinha, né? Consegue, não consegue, Renê? Ali é o melhor lugar para praticar stand-up. Sim, mas a pessoa, por exemplo, que nem ela falou, consegue, é jeito né? também, É jeito. equilíbrio. E outra Não é coisa, vai força. uma vez, vai duas, não consegue. Começa vai... de joelho, Claro. sentado, depois vai levantando aos pouquinhos. É postura. Stand-up também é uma atividade muito legal.
Lá você tem a canoa havaiana e você tem um caiaque também. Tem, é que os caiaques lá, na sua maioria, são particulares. É aquele pessoal que migrou. Tá. Porque o que acontece? Ali, por que é chamado de Marina Andrade? Porque ali o proprietário é o Fábio Andrade, Sim, que era adepto sim. da canoagem. Quando acabou as atividades na Raia Olímpica, ele tinha a propriedade lá em frente ao Rio Cubatão. Aí o pessoal, vamos para a casa do Fábio, vamos pôr o caiaque na casa do Fábio. Aí virou Marina Andrade, que o nome dele é Fábio Andrade. Sim. E foi sim. ele que fez todo o investimento das canoas, remos. Foi ele que acreditou, investiu. E é o que acontece hoje, né? Eu cheguei lá, o negócio já acontecia. Não tinha a aula formal tal, mas o pessoal já frequentava, já remava, já fazia o desafio. Isso tudo já acontecia. Só não Sim. era divulgado. Que por sinal, eita, lugarzinho gostoso ali, viu? Ali é ótimo. Tô para ver tem E vários seguro. lugares. E seguro, seguro. né? A Renê me falava, vocês conhecem lá, Não. Lid? Conhece lá? Ó. Aliás, tem uma foto aí também, Pimenta, que quando nós fomos, que eu fui com a Renê e outra turma, e essa foto acho que você usou ela para divulgar. Essa foto, ela virou... Alguará. Ela foi para os eventos de turismo fora daqui. Virou foto símbolo. O casal que aparece ali remando, eles são de Guarulhos. Eles vêm todo sábado. Chegam 7 horas Todo da manhã. sábado. Vem de Guarulhos todo sábado. A Regina e o Araí. Muito legal. Tamanha importância e tamanha... o desperta quanto é uma legal. paixão, né? Esse pessoal de Sim. Bertioga, ó, o Irineu do Casqueiro. Legal isso. É muito bacana esse trabalho, esse passeio. E mais uma vez eu faço o convite para vocês, hein? Olha lá, essa foto ali, ó. E- Ó, eu sou o segundo, da frente para trás ali. O segundo sou eu e a Rainha, aquela de branco ali, Eu tô em pé, em pezinho tirando ali, foto. tá vendo? Esse Tá. dia foi o dia do torneio de pesca. Veio quase 85 pescadores, né? Nesse dia do torneio de pesca, você passava ali nas laterais. Quantas e quantas pessoas estavam ali? Acho que tinha mais de 85 pescadores lá. É. Que foi retomado o torneio de pesca esse ano, né? Fazia um tempo que Sim, estava parado. Muito que- legal. que foi bacana, né? Foi o ganhador pescou uma tainha de 49 centímetros. Que legal, né? E aí, por peso, por quantidade, foi o mesmo cara, ele ganhou por quantidade também. Ele pescou mais tainha e a maior. Foi muito legal. Que bacana. Ô, Washington, Sim. a gente vai chamar os comerciais, né? Pra deixar um O quê? tempinho pra gente poder E olhar as organizar. perguntas, né? Porque E a gente olhar não as olhou as perguntas ainda. Isso, e a gente tem É. algumas perguntas aqui bem interessantes, e assim que a gente voltar do comercial, a gente já vai começar a responder. Quem é que manda aqui? Quem é que manda? Você, né? Então vamos lá. lógico. Eu não mando em nada. Hoje quem manda é a Renê. Nova Litoral, funilaria, pintura, polimento e cristalização. Trabalhamos com todas as seguradoras. Telefone 3372-2500. WhatsApp 99663-6436. Endereço: Travessa Canadá, número 152, Centro de Cubatão. Atrás do antigo Mercado Dia. Se disser que ouviu na Rádio Nova Comunidade, ganha desconto. Corre pra lá! Chegou a hora. A Automoto Escola McLaren está preparada para ensinar você a dirigir. CNH, A, B, D e E, cursos de reciclagem e renovação. Autoescola número 1 em aprovações. Tire sua carteira de moto em até 3 meses. Parcela em até 8 vezes no boleto. Contato WhatsApp 3361-1474. Fixo e WhatsApp orçamentos 99108-7453. WhatsApp recepção. Estamos na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 429
109 Cubatão. Automoto Escola McLaren, formando condutores conscientes. Cabeças Bar, localizado na Avenida Principal, Vila Esperança, número 862, Cubatão. Servimos almoço de quarta a domingo, o melhor da comida nordestina e tradicionais. Galo, mocotó, rabada, sarapatel, costela, dobradinha e feijoada toda quarta-feira. Ótimo atendimento. Música ao vivo, aos domingos a partir das 20h30. Atendemos também pelo delivery, WhatsApp 981788930. Nova Litoral, funilaria, pintura, polimento e cristalização. Trabalhamos com todas as seguradoras. Telefone 3372-2500. WhatsApp 99663-6436. Endereço: Travessa Canadá, número 152, Centro de Cubatão. Atrás do antigo Mercado Dia. Se disser que ouviu na Rádio Nova Comunidade, ganha desconto. Corre pra lá! Chegou a hora. A Automoto Escola McLaren está preparada para ensinar você a dirigir. CNH, A, P, D e E, cursos de reciclagem e renovação. Autoescola número 1 em aprovações. Tire sua carteira de moto em até 3 meses. Parcela em até 8 vezes no boleto. Contato WhatsApp 3361-1474. Fixo e WhatsApp orçamentos 99108-7453. WhatsApp recepção. Estamos na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 429 Cubatão. Automoto Escola McLaren, formando condutores conscientes. Legal, gente. São 20h55 e os senhores estão acompanhando o podcast aqui da RNC Rádio Nova Comunidade e hoje nós estamos recebendo aqui a professora de natação, de hidroginástica, de meio ambiente, enfim, Renê Castro Fernandes, nossa amiga que está dando uma aula com relação à canoagem, com relação a rios, mares, água, enfim. Mas antes de voltar com você, Renê, Leide, por favor... fale aí dos participantes, dos inscritos, enfim. Então, acho que nós já estamos completando um mês, né, de podcast. E o nosso canal do YouTube, ele tá com 1.000 seguidores, né? Com um mês, a gente já estamos com 1.000 seguidores, 1.011 já. Legal, seguidores, bacana, né? Fora o Facebook, né, e o Instagram também. E agradecimentos a todos eles, né, pela participação. Nós já recebemos aqui algumas autoridades da cidade, enfim. E hoje mais uma, né? Renê Castro Fernandes, que é a nossa convidada especial. Perguntas para a Renê aí, Muitas Leide? Perguntas, mas antes das perguntas eu quero pedir para o pessoal estar seguindo, estar curtindo, estar comentando, porque a nossa audiência também depende de vocês. Claro. O nosso programa é feito para vocês, né? E se vocês também quiserem que a gente chame algum convidado especial, algum tema, pode estar mandando lá no nosso Instagram, pode estar mandando também no nosso Facebook, que a gente vai fazer questão de estar trazendo o pessoal aqui também. Muito bem. E vamos lá para a nossa primeira pergunta, né? Aliás, vou fazer um comentário aqui. O Carlos Silva, né? Enê, você falou sobre as 2 caixinhas, né? E ele comentou aqui que uma das caixas é uma caixa do nada, né? Que por isso o homem ele não consegue aprender as 2 coisas ao mesmo tempo. Tá me uma só por vez. Ele me cutucou, a impressão minha. Eu acho que sim, Washington. Tá bom. Fazer o quê, né? Tô errado. Renê. O pessoal também quer saber sobre se vai ter mais algum desafio, 19 quilômetros, né? Quando é que vai ser a próxima competição de canoagem de Cubatão? Se você tem algum... Então, a gente gostaria de fazer 2 desafios por ano. Isso ainda está em avaliação. É que existe um calendário
né? Então, por exemplo, se eu Sim. lançar um desafio no meio de um calendário do pessoal que já participa, confronta. Então, a data do dia 30, inclusive, vai ficar dentro do calendário oficial da cidade a partir do ano que vem. Tá. Foi feita uma PL e vai ser sempre no 30 de... Esse ano foi dia 30. Eu não sei quando que vai ser sempre o último sábado do mês de julho. Tá. Para que fique dentro do calendário da cidade e a nível estadual, Virou projeto de lei. nacional. Virou projeto Para de entrar lei. no calendário Isso. oficial, que bacana. Legal. Por quê? Porque para já saber, para ninguém jogar nenhum campeonato Sim, no mesmo sim. dia. Porque houve alguns confrontos e isso prejudica o número de participantes. Claro. Porque, por exemplo, a nossa inscrição é um valor razoável que é só para cobrir custo. A gente não tem lucro em cima do evento. Só que tem outros eventos que aí, tipo, o dia de pagar é tal dia. A gente chegou num momento onde a gente ficou apreensivo, porque eram 3 campeonatos vencendo o pagamento no mesmo dia, não sendo o campeonato no mesmo dia, mas o pagamento sim. E as pessoas não têm dinheiro para bancar, porque tem campeonato aí que, por exemplo, eu vou participar o de Caraguá agora, o Aloha, foi R$ 273 a inscrição individual com desconto. Fora hospedagem, transporte, alimentação. Sim. É caro, né? E aí a gente já deixa assim no calendário para que no ano que vem ninguém jogar na mesma data que a gente, senão concorre, as pessoas não vêm. Então, para você jogar um segundo evento, você tem que ter certeza que não vai concorrer com ninguém. Mas podemos fazer festival, porque assim, 19 quilômetros, as pessoas têm um problema de logística, porque uma equipe ela só pode usar uma canoa para o percurso. Outras competições que têm percursos menores, elas podem revezar a canoa. E a canoa é de difícil transporte, né? Muita gente trouxe a canoa remando. O pessoal de Santos, São Vicente, vieram um dia antes, remando, deixaram lá, não com a equipe que ia competir, porque senão ia cansar, Sim. né? Para um dia e depois tiveram que retornar remando. Aí tem equipe que teve disponibilidade de pagar um barco a motor para sair rebocando. E a de Bertioga veio com uma logística, carreta. né? É logística, porque usa uma única vez, é uma largada só. Sim. Nos campeonatos onde tem várias largadas, a pessoa leva uma canoa e sabe que a equipe pode ir revezando nas categorias. Então, de repente, a gente pode ter algum... Por exemplo, na inauguração aqui do Parque Linear, quando ficar pronto ser devolvido o ponto náutico para Beira-Mar, a gente propõe que seja feito um festival náutico, né? Comemorando o ponto náutico lá, a Raia Olímpica, inclusive retomada do nome, que a Raia Olímpica lá foi em homenagem ao Jorge Barbosa. Tem o busto do Jorge Barbosa. Sim. Então, de repente, eu até já falei contigo, de fazer um festival náutico para comemorar isso, convidando as cidades para inaugurar o Parque Linear. Tá dentro do projeto. Agora me defende aí, por favor, você é minha amiga, pô. Falou aí, o que o cara falou de mim aí? O que ele Falou que falou o de remo você? tava invertido. O Roberto falou que você estava remando. Do stand-up estava usando o remo invertido, colocando um pouco remo na água. Não, ele estava querendo que o remo estava invertido, falou para você enfiar mais a pá na água. Para deslizar Tá mais. Ele tá te ajudando, ele tem tá mais te pergunta aí ou não? orientando. Tem sim. A gente tem aqui no Facebook o Cláudio. Ele quer saber se o prefeito tem algum plano para retomar a canoagem na beira-mar. Então, dentro do projeto que está público do Parque Linear, que é tudo que está sendo feito na beira-mar, tem a segunda fase que contempla o espaço náutico, que seria onde a delegacia hoje, lá vai ser o espaço da canoagem. Só existe uma previsão aí de final do ano, início do ano que vem tá pronto, né? A gente está ansioso aí esperando, porque nós queremos desenvolver a canoagem lá no Rio Casqueiro também. Claro, Legal, claro, né? claro. E muito importante, né? Claro, extremamente importante. Ainda mais aquela área bonita demais, não é? Vai ficar lindo. agora E tá vai ficar ficando lindo muito agora mais com bonito. todas essas reformas que estão acontecendo. Eu passei lá outro dia lá e as pessoas às vezes também têm que ter um pouco de paciência, né? Porque toda obra, eu reformei o apartamento agora recentemente, dentro do apartamento. É complicado. Imagina, você não tinha lugar para pisar na sala, você ia para o banheiro, tá tudo quebrado, troca encanamento, troca a parte elétrica, troca tudo. Causa um transtorno, não é? Mas depois de pronto, como é que você está vendo tudo? Você acha que vai... Eu acredito que vai dar tudo certo, mesmo porque é interesse nosso desenvolver, levar outros pontos de canoagem, não ficar só no Rio Cubatão, Sim. mas ter as bases todas funcionando. Nós temos pontos ótimos, igual onde tem o Céu das Artes e dos Esportes, no Bolsão, é ótimo lá para a prática de canoagem também. Cubatão é rodeado de mais de 21 rios. Sim. A gente podia Sim. ter Marina Andrade
no Cubatão todo. Ali no Céu das Artes, no Bolsão, no Jardim Nova República, Lá é legal, ali é viu? legal pra caramba. Muito ali, legal. é legal pra caramba ali. Quem sabe, né? É. Olha, se cada vereador bancar um ponto náutico, a gente vai ter canoa havaiana na cidade toda e contemplando terceira idade, criança, porque Já existe... fica a dica aí, ó. Emenda aí, pode mandar as emendas tudo pra me ajudar, porque a gente consegue fazer trabalho com a terceira idade, a gente consegue fazer trabalho com criança. Aliás, Renê, deixa eu só te Educação corrigir. ambiental, sim. Como eu falo das emendas impositivas aqui, já recebemos aqui autoridades do Legislativo, e eu sempre expliquei à população, e lá no programa Em Pauta também da TV, eu sempre explico que as emendas impositivas não chegam na mão dos parlamentares, eles indicam. Sim. E a Renê falou uma coisa aqui, que se você me permite, quando ela falou a ajuda dela, não é nem para você, né, Renê? Não, é para né? atender a Que população. às vezes para me ajudar, não é Pra nem para colocar em prática o pra projeto colocar- que ela tem pra cidade. para a né? cidade, para a população. Porque, não é? porque como a canoagem ela tem esse viés de vários segmentos, mesmo sendo a canoa havaiana, eu posso fazer projeto para a terceira idade, projeto para as recuperadas de câncer de mama ou em tratamento, porque foi comprovado que remar é o melhor exercício para quem está se recuperando, preventivo contra o câncer de mama e para quem já se recuperou pós-cirúrgico. Então, e tanto que em Santos tem um projeto só para as mulheres câncer de que mama, tiveram né? câncer de mama. Aí dá para fazer E projeto... na praia, né? Na né? praia. E dá para fazer projeto com criança, com adolescente, indo lá mais pelo lado pedagógico, que é a educação ambiental. Então, assim, ela consegue se espalhar em 5 setores. A gente consegue levar os estudantes da Universidade Federal, lá, Instituto Federal, os estudantes de turismo, precisam também ter acesso a isso. Claro, A ETEC, claro. de repente, precisa do nosso apoio para que o aluno esteja ali em loco, conhecer o manguezal e não falar só pela escrita, pelos livros, Sim, entendeu? Então, a gente sim. consegue. Então, se cada emenda, porque aí são projetos diferentes, né? De públicos diferentes. Parece que não, mas são coisas diferentes. Então, imagina se a gente conseguisse se espalhar pela cidade e desenvolver todos esses projetos. Indústria, todo mundo podia estar olhando. Às vezes pode até parecer egoísmo, mas o Cubatão precisa do pertencimento, da autoestima. A gente precisa melhorar a autoestima do cubatense, né? E, de repente, através desse projeto, a gente consegue. Ô, Renê, você tem toda uma equipe trabalhando com você também, né? Então, hoje, não existe tantos especialistas. Porque, assim, para dar aula de canoagem, você precisa ser, além de ser formado em educação física, você precisa entender de canoagem. Sim. Né? E no caso da especialidade minha e do Fábio, nós temos esses dois quesitos e temos mais um, que é o leme. Porque uma canoa, ela não consegue andar no rio se não tiver um leme. E nós temos a especialidade de leme. São raras as pessoas que conseguem fazer leme numa canoa. Tem gente que contrata o Fábio para ir fazer leme numa competição de outra equipe, porque eles não têm leme lá suficiente. Então, o leme ainda é outra especialidade. É lógico que a gente se compromete em formar mais gente. E a gente aconselha os alunos, olha, faz educação física. Futuramente a gente pode ter outros polos e você pode ser uma pessoa que faça parte da nossa equipe. Então, ainda é escasso, mas nos comprometemos em formar essas pessoas, capacitar. Ô, Renê, e pessoas com deficiência física, elas conseguem estar participando? Conseguem. Inclusive o Mário Queiroz, que é campeão mundial e foi campeão agora lá no Molocabra, ele não tem uma perna, né? E ele rema, ele representa também a Marina Andrade, né? E é nosso parceiro lá. E já tivemos a possibilidade de andar com crianças com paralisia cerebral, com autismo, então é deficiência intelectual também. Nós temos uma aluna interessada em fazer aula aí, que ela já me confidenciou, quero fazer canoagem e tal, que eu tive um problema de AVC, estou comprometido do lado direito, e além de fisioterapia e academia, eu quero fazer canoagem. Então, assim, a gente consegue, é por isso que é muito inclusiva a canoa havaiana, pela estabilidade que ela dá. Então, a pessoa que não sabe nadar pode fazer também. Isso é importante. Isso eu ia perguntar, porque eu não sei nadar. Isso, temos vários, eu posso estar tem participando. vários adeptos que não sabem nadar. A gente fornece o colete e, além disso, a gente agora... Já ensina a nadar também. Não ensina a nadar, mas aprende a se defender no meio líquido com o colete, a confiar no colete. Porque o nosso colete é colete
de verdade, homologado, né? Não querendo fazer crítica às bases lá de Santos, mas aquele colete bonitinho, cavadinho, né? Aquilo é auxiliar de flutuação. Aquilo lá, na hora que o bicho pega... Aliás, não é... uma vez que eu fui lá com a Renê, ela falou justamente isso para todos que estavam ali. A diferenciação de um colete para o outro, esse é bom, esse não é. O nosso, a gente tem essa preocupação. Então, a gente pega os alunos que não sabem nadar, a gente vai lá pro Perequê e fala, vamos lá, vamos testar esse colete. Para a pessoa, quando cair na água, não se apavorar e saber que aquele colete vai realmente deixar ela flutuando. A Renê falou aí com relação ao leme. Eu tenho aqui um vídeo, é que é muito rápido, né, Pimenta? Só 13 segundos. Essa volta que eu dei de canoa aqui, estava com leme. E tem que ter um especialista, como disse a Renê. Porque senão você se perde. Se você não tiver uma habilidade, se você não tiver um conhecimento, como ela disse, do leme, você se perde. E no mar é mais complicado do que no rio, não é? É porque ela tem onda, tem tudo, então o leme tem que fazer toda a leitura náutica, né? Se a onda tá vindo pela lateral, se vai cortar de frente, se vai pegar uma onda. Então o leme, ele na verdade é o capitão da canoa, geralmente, né? É o leme, porque é ele que dá direcionamento. Na OC6 não existe um leme igual dos caiaques, que você tem um guia. É com o próprio remo, é um remo diferenciado, maior. Ele tem umas faixas lá de proteção e você faz o direcionamento daquela canoa de 14 metros no banco 6 ou 7, né? Com um remo de leme, é um remo especial. Tanto que eu tenho um remo para remar no meio e tenho um remo de leme. E coisas básicas, mas às vezes as pessoas também não têm esse conhecimento, porque nunca se interessou. O leme, ele tem dois lados. Ele tem um lado certo para você colocar ele no ar, não é? Então, existe o leme dos caiaques, que você consegue... tem um pedal lá na frente que você direciona. Sim. E o da OC6 é diferenciado. É a pessoa que é o leme. Sim. É uma pessoa que faz o leme. Através do remo mesmo. Mas, você faz... A gente chama de faquinha. Conforme você coloca o remo lá, você direciona a canoa, vira, faz tudo. Mas você tem canoa... Não existe canoa OC6... caiaque, por exemplo, sem leme. Com leme de pedal. É só uma pessoa que se torna leme. Sim, mas, por exemplo, tem caiaque sem leme, não tem? Que ele é básico. Que você controla. Ele tem quilha. Não, é que o caiaque é um remo com duas pás. E você direciona. Ele tem a quilha. Tem a quilha. Como igual do stand-up. O stand-up, por exemplo. Isso. O e aí, alguns 5. é móvel, né? Então, você consegue com o próprio pé, você direciona. Por exemplo, a canoa havaiana de 6 lugares é um assunto. OC1, OC2, que é 1 e 2 lugares, já tem o leme no pé. Sim. Por exemplo, não existe o stand-up com o leme... Móvel. Móvel existe? Não existe. Não, ele é o fixo, como é o meu, por exemplo. Isso. Dos caiaques é leme móvel. Viu, Leide? Interessante. É extremamente interessante. Esse assunto da canoagem, de vela, de caiaque, de remo... Quantas e quantas pessoas, né, falam, puxa vida, que gostoso, né? Andar, como você falou, eu não tenho um equilíbrio. E as pessoas têm receio, mas eu não sei remar. Mas eu não sei nadar. Nada é impeditivo, todo mundo consegue. E muitas pessoas também não têm a informação que tem na cidade. E Exatamente. aonde tem, como é que ela faz para ter acesso a isso? Você pode estar falando pra gente? Então, hoje o meio mais rápido de nos encontrar é através do Instagram, que é o que o pessoal mais usa, até mais que o Facebook, né? É o Marina Andrade. Que é o Marina Andrade 715. Lá tem o telefone, a gente pode conversar, eu já passo o WhatsApp de contato, já dou todas as informações. E os horários, por exemplo, a Leide quer ir lá, ela e o Carlos. Então, durante a semana. Geralmente eu aconselho primeiro participar de um passeio, né? E os passeios acontecem mais de final de semana. Então, lá no horário de 9h30 da manhã, feriados, sábado, domingo, sempre vai ter passeio. Aí o pessoal reserva com antecedência, porque como são 6 bancos, você precisa reservar antes, porque senão você fica pro lado de fora. Não dá para chegar de última hora, vou entrar. Não tem como, é tudo numerado, bonitinho. Só para deixar você mais à vontade, para você ir com tranquilidade, você também, cara? Colete, remo, tudo é fornecido lá. Tudo é fornecido lá. Você só vai com a vontade de remar e uma garrafinha d'água. E vale a pena, hein? Vai. Eu tô te falando para você ir, Carlos, vai. E você também, telespectador, vai, porque vale a pena. Essa foto ficou muito legal, hein? A paisagem é linda, né? É lindíssimo. Esse passeio...
as pessoas precisam conhecer? Precisam ir lá na Se as Marina pessoas Andrade? seguirem a nossa página, elas já vão ter ideia do que a gente faz. Porque todos os treinos, todas as aulas, eu posto lá o que a gente fez. É. Você está todo dia lá, Renê? Quase todo dia, Quase né? todo dia. Quando eu não tô na natação e na hidroginástica, eu tô lá. E a hidroginástica? Me fala aí da hidroginástica. Então, a hidroginástica, ela acontece hoje no Centro Esportivo Romeirão, que é o centro esportivo que fica no centro da cidade, do lado da Praça Princesa Isabel, em frente à Policlínica. E tem vários professores que dão aula lá, mas eu especificamente dou aula através de lei de incentivo da Uzi Minas, né? Tá. E quem me contratou foi a Associação Nacional do Esporte, do Marcelo Camargo, e dou aula toda quarta e sexta, às 8 e às 9. Né? Então, eu fico das 8 às 10 lá. Não tem vaga, antes que pergunte, porque a gente precisa de mais piscinas na cidade. 2 piscinas na cidade não são suficientes para atender a demanda, por quê? Todos os médicos hoje recomendam a hidroginástica para as pessoas com qualquer tipo, ou além de ser da terceira idade, com problemas osteomuscular, coluna, Além de ser joelho. gratuito, É piscina. Mas nem pago. O SESI cobra R$150 para fazer diversas modalidades e está com 130 pessoas na fila de espera. Pagando, não tem. A gente não tem piscina suficiente. Aliás, na cidade. quando se abre na Secretaria Municipal de Esportes, vai ter inscrição para uma modalidade tal e a piscina, É a vedete. as pessoas ficam de madrugada esperando a vez de fazer isso. Eu já presenciei. No Casqueiro eu tenho Eu sei, já vi 160 você saindo pessoas. cedo também Não, pra tá ir. quase 200 pessoas na fila de espera na hidroginástica do Casqueiro. É muita gente. Muita gente. É muita gente. E muita gente precisando. Assim, a maioria vem. As pessoas vêm com recomendação médica, Renê, mas eu tô com câncer. Eu falei, mas não tem como eu nem priorizar que tipo de doença é a melhor ou a pior. Todo mundo precisa. Claro, porque a natação ela mexe com O o corpo de um. O efeito da água, o efeito massageador e terapêutico da água é que é milagroso. E é melhor, assim, no ranking das modalidades, a melhor modalidade é a natação, seguida da hidroginástica. Sempre foi, o top dos tops, sempre foi essas 2 modalidades. Por quê? Não tem impacto. As pessoas que têm problema de joelho, de coluna, elas podem fazer exercício sem estar danificando. Ô, Renê, e com relação a que a gente conversava aqui, Leide, eu sei que você já está me mandando embora, mas a gente conversava aqui, antes de começar o programa, e eu tirava algumas dúvidas com você com relação ao aquecimento da piscina. Você me falava coisas interessantes. Piscina não é aquecida, piscina é aquecida. Hoje em Qual dia, é o benefício às vezes disso, por as pessoas favor? vêm com aquela fala antiga, porque na minha época eu fazia aula de natação na água gelada e teve tudo certo. Gente, ninguém mais suporta, não tem mais saúde para isso, né? Hoje em dia, água ideal, 28 graus para criança, para terceira idade. Quem aguenta a água um pouquinho mais fria é o nadador, aquele já tem um ritmo mais intenso e vai conseguir entrar numa piscina de 25 graus. Mas o recomendado é o aquecimento. Antigamente se falava em água gelada, que era bom para a saúde. Não é, porque pode desencadear uma crise de bronquite, pode desencadear tosse. Ainda mais agora, nessa época pós-Covid, nós não temos mais a mesma imunidade que tinha antigamente. Então, essa palavra que antigamente eu nadava em água gelada, dava tudo certo. Hoje em dia não funciona mais isso. Então, todos os médicos e as literaturas foram atualizadas. A água tem que ter uma quebra de gelo, pelo menos. Mas, por exemplo, eu já escutei de pessoas assim, gente, nessa época agora, que o tempo está meio constante, você entra dentro de uma piscina aquecida e sai no vento. O que impactua isso? Não tem problema nenhum. O que tem problema hoje é você entrar numa piscina que não esteja com a temperatura adequada e você vai desencadear porque entrou na piscina. Né? Então, eu tive a experiência de ter, antes de começar o inverno, teve uns alunos que entraram em dia de chuva. E aí não deu problema nenhum, porque aí você vai adquirindo sim uma imunidade depois de um tempo de prática, mas você entrar direto, iniciante, não dá. Aí você tem que ter as condições adequadas. Então o problema não é vento, porque gripe é vírus. E nem sempre o vento vem com vírus, né? Sim. É que a nossa saúde hoje é fragilizada. Por qualquer coisinha a gente desencadeia problema respiratório. E esse... Quer ir embora, né, Leide? Esses 25 graus, sem ter a bomba para aquecer, a própria temperatura pode fazer com que a água da piscina fique nesses 25 graus ou não? A gente tem que entrar na primavera.
Que aí, dias mais quentes, dias mais longos com sol, Tá. porque nós tivemos uns picos aí no inverno de temperatura alta, mas poucas horas. Porque amanhecia mais tarde e anoitecia mais cedo. Então, essas poucas horas não são suficientes nem para aumentar 2 graus da piscina. O verão... O volume de água é muito grande. Então, é ilusão. Falar, hoje está calor, a piscina está mais quente. Não tá. Ela demora mais de 15 dias para poder subir na temperatura. E quem mantém essa temperatura? O aquecedor. Entendi. Por isso que precisa do aquecedor. Não é nem para manter a piscina quente, mas é para quebrar aquele gelo de você desencadear um problema respiratório. O verão, então, por exemplo, é uma No verão época... aí já não precisa tanto, porque aí o próprio verão vai ter mais horas de sol e vai acabar deixando a piscina mais elevada a temperatura e ela se mantém. Da mesma forma que ela demora para pegar a temperatura, ela demora para tirar também. Então pode chover, acontecer o que for, que ela vai manter, porque o volume de água é muito grande. Legal. Então, você já fica sabendo que você não pode ir lá fazer inscrição na hidroginástica, porque não tem vaga. Verdade. Mas pode ir lá na Marina Andrade. Com certeza, vou. Tá bom, Carol? Seria bom mais projetos de natação e hidroginástica na cidade. Pô, Ia valer espetacular. muito a pena. Verdade. Ia valer muito a pena. Você acha que nós temos condição de fazer isso? Tem, lógico que tem. E é até, por exemplo, eu estava falando da Canoa Havaiana, mas você procurar ter alguém especialista em natação e hidroginástica é mais Sim. fácil do que na canoagem. Sim. Então, é só o pessoal focar nisso, é que tem que dar prioridade, né? Então, assim, todo mundo precisa praticar atividade física, independente de qualquer coisa. Claro, claro. Mas as aquáticas são as Só mais uma? principais. Pode. Pode ser? Só Pode. mais um para encerrar. Por exemplo, o cidadão ele tem um caiaque, Sim. ou ele tem um stand-up. Ele guarda lá na Marina Andrade. Isso, tem Naquela- a guardaria, tem o Daquela sistema de guardaria. beleza, o cara abre o portão e vê o Isso. rio, vê a floresta. Eu sou encantado por aquilo ali. Muito bem. Ele chega, ele pega o caiaque lá na guardaria, na Marina Isso. Andrade. Ele pode ir sozinho? Ele não é Você- recomendado, mas pode. Sim, Pode. O que a gente recomenda? Que esteja de colete, sim. que tem o leste, que tem no stand-up e também tem no caiaque. Claro, Porque acontece claro. qualquer coisa, virou, não precisa ir correndo atrás do caiaque, né? Nadando atrás. Sim. Ele já está preso ao seu corpo, ele vira uma boia e você consegue dar tempo de você subir de novo sem ter que ir até a margem, né? Mas pode ir sozinho. Que, por A gente sinal, aquele recomenda. vídeo que você viu meu ali está sem LED, tá? Que quebrou, É. não comprei outro. Preciso comprar Ó, uma Tem o tá LED. leste. vendo? É, Tem que ter. é importante. Tem que ter. Não façam isso. Não façam isso. Porque, Renê, para encerrar, alguém já se perdeu sozinho ali? Porque é lindíssimo ali, tem tanto. Já? Já. E como é que faz? E aí que veio a lenda do peladão do mangue. Porque quem se perde ali é porque o peladão pegou. E. Fala aí, pô. Começa a É uma lenda termina. urbana. Assim, É. dentro do rio, para quem tiver a curiosidade de ver lá o Rio Cubatão, vai ver que tem várias gamboas, que são as Sim, entradas, né? sim. E tem uma especificamente, que é no quilômetro 5, que as pessoas que entram ali dão uma perdidinha, porque são várias ilhotas, e a pessoa se perde um pouco, porque a Serra do Mar ela é visível, a pessoa pensa que é para aquele lado e não é. Não Ela é, está no momento. é. E assim, se você vê por cima, você vê, parece um labirinto. E alguns remadores experientes já se perderam lá, a ponto de ficar 3 horas, 4 horas sem aparecer, e aí a gente na Marina Andrade fica apreensivo, né? Claro. Pô, não voltou? Aí começou a história, sei lá que o peladão pegou, o peladão do mangue. Engraçado que é só homem que se perde, viu? Olha aí. Não tá sei vendo? por quê. Entrou na caixa do nada. Não sei por quê que nunca Bora. houve uma mulher Bora, perdida vai. lá, mas homem, aconteceu vários. E canoístas experientes. Acredito, tá? pô, você está falando. E a gente acha que é o peladão que pega, sequestra e depois solta. Ô, Renê, Mesmo e homem? afogado? Alguém já se afogou e vocês tiveram que fazer alguma manobra? Não, porque primeiro que a gente não deixa sair sem colete, né? E segundo que na Canoa Havaiana é super seguro. Nem fingir assim que tá se afogando só pra Não. poder ir lá? Não, não. Não. Nem o Washington? Aquela, não, tudo bem, né, pô? É aquele negócio, é um trabalho personalizado, né? Outro dia vieram falar assim, ai, poxa, mas eu vou na academia e pago R$100 e aqui é caro. Tem nada a ver, né? Na academia não existe trabalho personalizado, a gente só atende 6 por vez, né? E, assim, quando tem 3 canoas, 6 em cada canoa. Então, 18 pessoas é o máximo que a gente atende, mas com 3 monitores. Então, cada leme
está supervisionando 6 pessoas. Por isso que é seguro. Você pode levar criança, pode levar qualquer pessoa. Ah, legal. Eu quero achar aqui, enquanto isso, você se despede dela aí, que eu quero você falar. Eu quero fazer uma pequena correção. Eu falei 1.011 inscritos, são 1.120 inscritos já Olha. no YouTube. Né? Que bom. Quero agradecer a todos. Quero também agradecer a parceria do A Cereja, né, o podcast, também que tem nos apoiado, que também tem toda a estrutura aqui com a gente, o suporte, está sempre aqui nos orientando também, uma parceria que nós temos. E também quero agradecer os bastidores, né? O Pimentel, que fica ali atrás das câmeras, monitorando tudo. A parceria do Fernando, o Carlos, que fica ali no Facebook, às vezes ele esquece o volume do telefone. Mas tudo normal, né? Agradecer também o pessoal que está aqui, que compareceu, que mandou perguntas. A Denise, psicóloga, que está aqui acompanhando todos os podcasts, ela está sempre presente. O Roberto, a Inês, o Vitor, que está lá em Peruíbe assistindo a gente. A Ana, que está lá no Pernambuco, acompanhando também o nosso Facebook. O Cláudio, a Inês e o pessoal do podcast Cereja, mais uma vez. Muito obrigada a todos. E dê sua nota ali para minhas braçadas, por favor. Eu não passei ali, mas tô direitinho, né? Foi bem, bem. A patroa, a mulher falou que eu ia me afogar, né? Nada é Me muito bom. bombardeando, tá vendo, Carlos? Nada é muito bom. Nada é bom. Nadar é o princípio de tudo, né? É. Ainda mais que a gente está no litoral, rodeado por Sim, águas. sim. É importante todo mundo saber nadar. Renê, mais uma vez aqui, a Lidy já disse, mais uma vez aqui, você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho e da pessoa que você é. Leve meu abraço ao Fábio, parabéns a você e que, tomara Deus, em prol da população, esses projetos que você tem, essa ideia de avançar com esse trabalho sobre as águas, sobre os manguezais, sobre a natureza, prolifere. Porque isso Que só vai assim fazer seja. bem à população. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tá Eu bom? que agradeço a oportunidade de estar aqui, de me comunicar com as pessoas, criar novos adeptos, né? Sim. Então, assim. E deixa o convite aí pro pessoal tá indo lá fazer uma visita, conhecer. Sim. Deixa Primeiramente, a o pessoal vai ter ainda social. muita dúvida sobre valor e tal. Então, segue a nossa página, lá entre em contato comigo, a gente sana todas as dúvidas. E tá aí o convite para as pessoas experimentarem, é uma experiência única, né? Assim, a gente fala aqui, mas através de palavras a gente não consegue Eu já vou descrever marcar a minha já. o que é na prática. É muito bom. Tanto que, assim, nós estamos ali, a gente tem prazer todo dia de estar atendendo o Sim. pessoal. E para nós, um dia que a gente não consegue remar, parece que não foi, Eu o dia imagino. não rendeu. É muito bom. Marina- É uma terapia para nós, inclusive. Marina Andrade, 715. Marina Andrade, 715. Meu Instagram. Curta, siga, dê a opinião. Legal. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte para você. Obrigado por tudo, né, Lidy? Sim, obrigado por pela tudo. presença. A população agradece. A região E as agradece. informações. E domingo ela vai para Caraguatatuba competir lá. Vou na verdade, nós vamos na sexta, porque a prova é 6h30 da manhã. A prova feminina e a masculina. Cocanha. Da Praia de Praia do Cocanha. Cocanha, em Caraguatatuba. Então, eu vou participar da feminina, junto com algumas meninas, e o Fábio vai participar da masculina. E à tarde, às 15 horas, vai ser a prova mista, onde eu e o Fábio estamos na mesma canoa. Ah, que legal. Quero ver Legal. o que vai dar isso aí. Leve meu abraço. Grava, filma pra gente poder estar colocando aqui nas Tomara que a próximas gente consiga entrevistas. representar bem, né? Mas o importante... Não, mas o fato de... A gente fala que o importante é participar, mas lá a gente quer medalha mesmo. Então, a gente quer, porque assim, também é um meio da Marina Andrade se destacar nesse mundo, né? Porque a gente estava no mundo de passeio e aula. Entrar no mundo da competição e representar a Marina Andrade ainda é uma coisa nova. E a gente já é reconhecido através do desafio, né? Então, e se fizer bonito lá, melhor ainda, né? Boa sorte. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, Renê. E amanhã nós temos um podcast aqui com Ivan Edelbrando, podcast Na Palavra. E amanhã vai ser o Bispo Tiago, da Igreja Amor e Cristo, né? As pessoas podem estar compartilhando, podem estar mandando as perguntas também, é tudo baseado na Bíblia. Amanhã, às 20 horas, não percam, estejam aqui conosco também. Deixo um abraço para todos vocês, não deixem de nos seguir na rede social, compartilhar, comentar, deixar lá um abraço. Amanhã, quem precisar de oração também pode estar pedindo, pode estar mandando ao vivo para a gente entra em contato com vocês depois. Fica aqui um abraço para todos vocês e até mais.
Um abraço, boa noite para você. Mais uma vez, obrigado, Renê. Obrigado a todos. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima segunda. Com certeza. Tá bom? Tchau, Renê. Tchau, Obrigado. tchau, obrigada.